Minha amiga e meu amigo, eu vou rodar para você um vídeo que eu resgatei nas redes sociais. É um vídeo antigo, no qual o pré-candidato a prefeito por São Paulo, Guilherme Boulos, manifesta o seu pensamento, o que ele acha a respeito das drogas no Brasil. Assista. Eu sou a favor da descriminalização de drogas no país porque o abuso de substâncias químicas ele tem que ser tratado como um caso de saúde pública, não como um caso do Código Penal, né? Hoje nós temos mais de 30% dos presos no Brasil por posse de pequenas quantidades de droga, né? As pessoas são presas porque estão portando uma pequena quantidade de droga. Aliás, através de uma brecha na interpretação da lei sobre o que é tráfico, né, e o que é o uso para consumo. Então, o debate tem que ser feito é o seguinte: alguém acha que proibindo vai impedir o uso de droga? Basta ver o que foi os últimos 30 anos no Brasil. Você tem uma política de guerra às drogas, aliás, inspirada em outros países que também fracassaram nisso, né? E quem quer, sabe onde comprar, vai lá, compra e usa. Certo? Não é isso que inibe o consumo de drogas, se o objetivo fosse esse. A política de guerra às drogas, lamentavelmente, mascara um verdadeiro extermínio da juventude negra nas periferias, uma militarização de periferias e favelas e uma política de encarceramento em massa, de um punitivismo que não resolve a segurança pública, ao contrário, é uma indústria da morte. Nós temos que tratar essa questão como um tema de saúde pública. E com isso, inclusive, você enfrenta as verdadeiras quadrilhas, as máfias que atuam nesse ramo. E você vai atuar com tributação, você vai atuar com controle de venda, como exemplo de vários países. O Canadá faz isso, o Uruguai faz isso, estados norte-americanos fazem isso. Isso não é novidade que está se propondo, e as experiências que assim fizeram demonstraram um êxito considerável. Eu pontuei aqui alguns detalhes da fala do Guilherme Boulos que vale a pena discutir até para desmentir e desmistificar o ponto de vista dele. Ele alega que 30% dos presos se encontram nessa situação devido a pequeno porte de drogas. Para começar, ninguém é preso por portar pequenas quantidades de drogas. Ele mente. Ele fala que Canadá, Uruguai e alguns estados dos Estados Unidos têm a liberação das drogas, a descriminalização das drogas. Só que ele esquece de dizer que esses países e estados se encontram numa situação de miséria, em que a população vive pelas ruas como zumbis, não produz, praticando furtos, violência, acumulando lixo por onde passa. É o retrato fiel das cracolândias que a gente costuma ver na cidade que ele pretende governar, que é São Paulo. Ele fala que é preciso liberar e descriminalizar, porque com isso quem acaba sendo vítima da violência é a juventude negra de favela. É uma fala preconceituosa, como se todo favelado, todo pobre negro fosse usuário de drogas, como nós sabemos que não é. Aliás, a maioria esmagadora dos filhinhos de papai, brancos, de família nobres, como Guilherme Boulos, são viciados. Mas isso ele não menciona. Ele prefere usar como peça de seu discurso a população negra das periferias, o que não reflete a realidade. Ele fala a questão da tributação das drogas. Como tributar as drogas num país onde o mercado negro rola solto? Por exemplo, o cigarro é tributado. Mas o que as pessoas fazem? Uma boa parte dos brasileiros fazem. Ao invés de comprar o cigarro tributado, que é mais caro, prefere comprar o cigarro contrabandeado do Paraguai. Com a droga não seria diferente. Ele fala de enfrentamento às drogas, que é uma guerra perdida. Bom, se as drogas há de ser descriminalizada porque se trata de uma guerra perdida,
O Brasil do PT, de Lula, corrente da qual o Guilherme Boulos faz parte, computa todos os anos, em média, 60 mil assassinatos. Isso é saldo de guerra. Quer dizer que o combate ao homicídio no Brasil é uma guerra perdida. Assim sendo, também vai liberar o homicídio? Minha amiga e meu amigo, Guilherme Boulos, pré-candidato a prefeito de São Paulo. Esse camarada, quando vem a público defender a descriminalização das drogas, ele não pensa nos inúmeros pais e mães que sofrem com seus filhos nas Cracolândias. Cracolândia que ele conhece bem, mas muito bem. Ele não pensa nos jovens que são presos, que estão doentes, que são vítimas da violência, porque compram e não pode pagar. O que ele deveria defender não é a descriminalização, mas sim a conscientização através do poder público, fazendo peças publicitárias de forma a chegar aos pais e mães e até mesmo usuários ou aqueles curiosos que ainda não experimentaram, falando dos malefícios da droga, as consequências que ela traz, e não fazer essa defesa aberta como ele vem fazendo. A linguagem dele não é de alguém que está defendendo a sociedade, a família, mas sim o crime organizado, sobretudo o narcotráfico. É o que dá a entender. Agora, pare e pense, será que esse é o tipo de prefeito que vai verdadeiramente acabar e combater, acabar com as drogas, combater as drogas, tentar diminuir o caos que a gente assiste e vê na Cracolândia em São Paulo? Por certo, não. Esse senhor é carregado de hipocrisia, de fantasia. Se há alguém que ele vai defender, não é a sociedade, mas sim o crime organizado, como ele nesse vídeo se faz porta-voz. A população de São Paulo está tendo uma grande oportunidade de não deixar se levar pelas cantilenas desse senhor que está se lixando para usuários de droga, que está se lixando para a juventude preta e pobre de periferia. O que ele quer é o poder pelo poder, porque ele é um serviçal da esquerda e um pau mandado do ditador Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje está aí como pré-candidato a prefeito de São Paulo. E, de acordo com as pesquisas, está bem pontuado. E isso nos preocupa. Isso nos preocupa. São Paulo, pois sob uma possível administração de um tipo assim, tem tudo para piorar. Hoje, a Cracolândia ela é uma exceção, mas amanhã pode se transformar em regra, numa coisa corriqueira, porque ele trata o usuário ali como um caso social, um caso de saúde pública, mas em momento algum mostra como ele vai combater esse problema com políticas de saúde pública. É enganador, é embusteiro, fanfarrão, boquirroto, parlapatão, bufão. Alguém que só tem soluções vazias da goela para fora, que não está preocupado em criar uma política de governo para resolver os problemas que São Paulo vive, mas sim uma política de poder para se perpetuar e abrir caminho para o seu dono, Luiz Inácio Lula da Silva. E o que mais me preocupa é que São Paulo, por ser a cidade mais importante do Brasil, é a caixa de ressonância do país. O que acontece lá, acontece nos demais municípios e estados da nossa federação. Então, a hora agora é de jogar esse senhor com a sua candidatura na lata de lixo da história de uma vez por todas.